que se passa na mente de um homem que comanda uma superpotência sem jamais levantar a voz? Vladimir Putin não é apenas um político, é um estrategista moldado pela frieza, pela disciplina e pelo silêncio. Cada gesto é um cálculo, cada pausa, uma mensagem. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens dessa mente impenetrável para entender o que transforma um indivíduo comum em um arquiteto do poder psicológico. E antes de começarmos, se você acredita que compreender o comportamento humano é a chave para entender o mundo, inscreva-se, porque aqui o poder é analisado, não idealizado. Para compreender a mente de Putin, é preciso voltar às ruas cinzentas de Leningrado, ainda devastadas pela Segunda Guerra. Ali, em prédios comunais deteriorados e vielas geladas, um garoto franzino aprendeu que sobreviver exigia mais do que força. Exigia ler as intenções antes que elas se tornassem ameaças. Entre vizinhos desconfiados e colegas violentos, o jovem Vladimir absorveu uma lição simples e brutal: nunca demonstrar fraqueza. Cada briga, cada humilhação, cada gesto de medo observado no outro foi moldando uma mente treinada para o autocontrole. Quando a infância ensina que a vulnerabilidade é um convite ao ataque, a empatia cede lugar à vigilância constante. É nesse terreno psicológico que nasce o arquétipo do líder frio, não como escolha, mas como mecanismo de sobrevivência. Anos depois, Putin revelaria que admirava a figura do espião, alguém que observa tudo e revela nada. Essa admiração não era apenas vocacional, era uma extensão da infância. O garoto de Leningrado, antes acuado, encontrou no silêncio e na observação as únicas armas realmente eficazes. E, ao longo da vida, ele jamais as abandonaria. Essa origem explica muito do que o mundo hoje interpreta como frieza. Não se trata de ausência de emoção, mas de domínio absoluto sobre ela. Putin aprendeu cedo que quem controla o próprio medo, controla o medo dos outros. E aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes em nossas próprias vidas a frieza não é apenas defesa, mas estratégia? Comente abaixo se você já percebeu como o controle emocional pode se transformar em uma forma silenciosa de poder. Quando Putin ingressa no KGB, ele não está apenas entrando em uma instituição, está sendo aperfeiçoado como um instrumento de observação e controle. A frieza de sua infância agora encontra estrutura, método e propósito. O treinamento psicológico da inteligência soviética transformava pessoas em espelhos, capazes de refletir o ambiente sem jamais deixar transparecer o que realmente pensavam. Ali, o jovem agente aprendeu que a emoção é a primeira fraqueza de um líder e o medo sua principal ferramenta de poder. O KGB não formava apenas espiões, formava analistas de comportamento humano. Cada detalhe, um olhar que dura um segundo a mais, uma respiração alterada, um gesto hesitante, podia significar vulnerabilidade. Putin desenvolve então um talento quase clínico para ler o que as pessoas escondem. Ele passa a dominar o que os psicólogos chamam de mimetismo comportamental, adaptar-se ao ambiente para ser percebido como confiável enquanto observa e decifra todos à sua volta. Esse processo não apenas moldou o político que viria a ser, mas também criou algo mais perigoso: a máscara permanente. O rosto impassível de Putin, quase sem expressão, é fruto de um condicionamento deliberado. Ele não reage, ele analisa. E ao não reagir, desarma o outro. Sua presença gera desconforto porque seu silêncio parece revelar mais do que suas palavras. Essa neutralidade controlada o tornaria mais tarde o tipo de líder que domina sem elevar o tom de voz. É a psicologia do poder aplicada ao cotidiano. O domínio sobre o outro começa com o domínio sobre si mesmo. Se essa análise te faz enxergar o poder sobre uma nova ótica, não como carisma, mas como autocontrole estratégico, deixe seu like agora para que mais pessoas entendam o que existe por trás da aparência de um líder frio e calculista. Quando o regime soviético começou a ruir, Putin compreendeu algo que poucos perceberam: os grandes sistemas políticos mudam de forma, mas o instinto de poder permanece o mesmo. Ele abandonou o KGB, mas nunca deixou o KGB dentro de si. Levou para a política a mentalidade do espião, o olhar de quem nunca confia completamente,
o hábito de testar a lealdade dos outros e a capacidade de agir no silêncio enquanto todos falam. Ao entrar no governo russo, ele não subiu por carisma ou alianças públicas, e sim por precisão estratégica. Soube escolher o momento certo para agir, o momento certo para recuar e, sobretudo, o momento exato em que os poderosos estavam distraídos. A lição da espionagem virou doutrina política. A paciência é mais eficiente que a força. Quando Putin assume o poder, o mundo não entende de onde ele veio. Era o homem que nunca foi visto chegando, e isso é o maior trunfo psicológico de qualquer estrategista. Ele domina a arte de controlar o enredo, transformando-se no que os analistas chamam de líder de sombra, aquele que parece inevitável, mesmo quando ninguém o esperava. E há algo fascinante nessa transição, o poder de quem nunca precisa provar que tem poder. A autoridade não vem do título, mas do controle absoluto da narrativa. Enquanto outros líderes buscam visibilidade, Putin busca ambiguidade, e é justamente o que o torna imprevisível. Essa habilidade de mover-se entre o visível e o invisível é o que separa o político comum do estrategista de elite. E se essa ideia te faz refletir sobre como o verdadeiro poder se constrói em silêncio, compartilhe este vídeo agora, para que mais pessoas entendam que, às vezes, o que não se vê é o que realmente comanda. Nenhum império se sustenta apenas com força. O poder real exige algo mais invisível e profundo, o medo. Mas Putin não o impõe pela brutalidade, ele o administra com precisão psicológica. O medo, em suas mãos, é uma ferramenta de estabilidade. Ele aprendeu que o líder que grita perde autoridade, o que silencia ganha domínio. Assim, o Kremlin se tornou um palco de tensão constante, onde ninguém sabe o que o presidente realmente pensa, e é justamente essa incerteza que o mantém intocável. Putin entende que o medo não precisa ser demonstrado, apenas sugerido. É por isso que suas aparições públicas são calculadas ao milímetro. Expressões neutras, pausas longas, respostas curtas. Ele fala menos do que o necessário e deixa o resto para a imaginação dos outros, um truque que transforma o mistério em poder. O vazio interpretativo faz com que cada palavra soe como uma ameaça implícita, mesmo quando dita com calma. Esse domínio psicológico cria um paradoxo. Quanto mais frio ele parece, mais influência exerce. Nas relações de poder, a previsibilidade é fraqueza, e Putin é imprevisível por natureza e método. Seu maior talento não é agir, mas fazer os outros agirem por ele. O medo se torna um campo de energia que o protege, porque ninguém quer ser o primeiro a testar seus limites. Em termos psicológicos, ele personifica o poder limítrofe, aquele que existe porque o outro o reconhece, não porque é exercido diretamente. Um jogo de espelhos onde o silêncio vale mais do que o grito. E se essa ideia te faz pensar em como o medo molda o comportamento humano e político, comente abaixo. O poder nasce do controle ou da percepção de controle? Nenhum líder moderno entende o poder da imagem como Vladimir Putin. Cada fotografia, cada aparição pública, cada gesto calculado, tudo é parte de uma arquitetura simbólica construída para transformar percepção em autoridade. Ele não mostra a fraqueza porque aprendeu que, no teatro político, a aparência de controle vale mais do que o controle em si. As cenas em que aparece caçando, mergulhando em lagos gelados ou pilotando caças não são demonstrações de virilidade, mas estratégias psicológicas. Elas reforçam o arquétipo do homem invencível, que desafia os limites humanos e, portanto, não teme nenhum adversário. É a criação deliberada de um mito moderno, não o herói carismático, mas o patriarca impenetrável, a figura que o povo teme e admira ao mesmo tempo. Putin compreende que o verdadeiro poder está no controle da narrativa. Enquanto outros governantes precisam se justificar, ele apenas existe, e sua imagem fala por ele. As lentes o transformam em uma entidade, mais símbolo do que ser humano. E quanto mais o Ocidente tenta decifrá-lo, mais enigmático ele se torna. Essa teatralidade calculada não é vaidade, é método. Ele aprendeu que o poder não se explica, se encena. O que ele exibe é uma coreografia de domínio, um espelho para o inconsciente coletivo russo, que associa firmeza à proteção.
E se essa ideia te faz perceber como a imagem pode ser usada como arma, deixe o seu like agora. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas que buscam entender como o poder realmente se constrói e se mantém. Para entender o que existe por trás da máscara, é preciso olhar para os momentos em que Putin tomou decisões que mudaram o rumo da história. A invasão da Chechênia, a anexação da Crimeia, a intervenção na Síria, o conflito na Ucrânia, todos esses eventos não são apenas movimentos políticos, mas expressões diretas de um padrão mental. Putin não reage ao caos, ele o observa, deixa o mundo se exaurir e então age no momento em que todos acreditam que ele não agirá. Essa estratégia revela uma mente guiada pela lógica do xadrez emocional, um jogo onde o controle não está nas peças, mas nas reações do adversário. Cada decisão é tomada com base em cálculos frios, riscos, consequências, tempo e percepção. Ele não busca a vitória imediata, busca a vitória que parece inevitável. O resultado é uma forma de poder que se sustenta pela previsibilidade de sua imprevisibilidade. Quando o Ocidente tenta provocá-lo, ele recua. Quando o mundo relaxa, ele avança. Essa oscilação cria um ritmo psicológico que mantém seus oponentes em alerta constante. E isso é o que os especialistas chamam de domínio do tempo psicológico, a habilidade de controlar o quando, mais do que o como. Putin entende que a paciência é a arma mais subestimada da política. Ele joga o jogo longo, e no poder, o longo prazo sempre vence o impulso. Se essa análise te faz enxergar como a psicologia molda as decisões globais, compartilhe este vídeo. A verdadeira guerra, afinal, raramente acontece nos campos de batalha. Ela começa dentro da mente de quem decide. Há um aspecto que poucos percebem. Parte do poder de Putin não foi criado por ele, mas pelos seus inimigos. A cada sanção, a cada crítica, a cada manchete que o descreve como um ditador implacável, o Ocidente alimenta o mito que ele mesmo projetou. É a psicologia do espelho. Quanto mais o mundo teme, mais ele parece forte. Quanto mais tentam isolá-lo, mais ele se torna símbolo de resistência. O medo externo reforça o domínio interno. Putin compreende o poder simbólico da oposição. Ele sabe que o conflito é um palco e que os olhares internacionais são parte do roteiro. Quando o mundo o ataca, o povo russo vê como vítima da interferência estrangeira, e o instinto nacionalista o transforma novamente em herói. É um ciclo psicológico de retroalimentação. Quanto mais tentam enfraquecendo, mais o fortalecem. Essa construção de mito tem raízes antigas, o líder que protege a pátria de um inimigo externo. Ele encarna o arquétipo do guardião frio, que sacrifica o que for necessário para manter o equilíbrio. O Ocidente o chama de imprevisível, mas o que ele realmente faz é prever a previsibilidade dos outros e explorá-la. No fundo, Putin não está apenas jogando um jogo político, mas um jogo de percepção global. Ele entendeu que na era da informação, quem controla a emoção coletiva controla a história. Se essa reflexão faz sentido para você, comente abaixo. O mito cria o líder ou o líder cria o mito? Porque no fim, o espelho do poder reflete tanto quem olha quanto quem é olhado. No final dessa análise, uma verdade se impõe. Putin não é apenas um personagem político, ele é o resultado de um condicionamento psicológico que transformou o medo, o silêncio e o cálculo em ferramentas de domínio. Sua trajetória revela algo que ultrapassa a figura do homem, mostra como o poder, em sua essência, é uma construção mental. O líder frio não é apenas aquele que não sente, mas aquele que decide o que sentir e quando demonstrar. Essa capacidade de regular as próprias emoções cria um tipo de autoridade que o povo confunde com força. Mas o segredo está na serenidade controlada. A previsibilidade da calma é, paradoxalmente, o que torna Putin imprevisível. Ele não reage à pressão, ele a utiliza. E é nesse ponto que sua psicologia se torna quase científica, a aplicação racional da emoção humana como um instrumento de governo. Ao observar Putin, o mundo não vê apenas um líder, vê o reflexo de um arquétipo antigo, o estrategista silencioso, o soberano que governa pelo olhar e não pela palavra. Essa imagem ecoa em outros líderes, em executivos, em generais e até mesmo em nós mesmos, toda vez que usamos o controle emocional como forma de proteção. No fim, compreender Putin é compreender a anatomia do poder psicológico. A mente humana, quando treinada para o domínio, torna-se uma arma mais poderosa do que qualquer exército. E talvez essa seja a maior lição de todas. O verdadeiro campo de batalha é invisível, está dentro da mente de quem o observa. Se esse vídeo te fez enxergar o poder sob uma nova perspectiva,
Inscreva-se e compartilhe agora, porque enquanto muitos ainda julgam o que Putin faz, poucos entendem o que ele pensa. E é exatamente aí que reside o poder de quem nunca revela o jogo, apenas o resultado.